47 ao 62. Obrigado. Convidar os irmãos a acolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí, marcando aí. Lucas 22, do 47 ao 62. Mas, meus irmãos, antes que eu comece a expor aqui a palavra nessa noite, queria convidar os irmãos a colocar a sua Bíblia na sua cadeira e ficar de pé. E vamos orar, meus irmãos, interceder aqui como igreja juntos por 3 pessoas em especial. E eu quero que as suas orações sejam estendidas durante toda a semana. A primeira pessoa é a irmã Cleo, né, que fez uma cirurgia, né, ela está se recuperando, está bem, mas que possamos orar para que Deus a restaure, e ela está ansiosa, desejosa de estar aqui conosco, né, nos cultos. A segunda pessoa é o seu Nascimento, né, o pai da irmã Cecília, esposa do irmão Levi, teve um princípio de infarto e está internado, está na UTI, está bem, está medicado, né, está sob controle, mas necessita das nossas intercessões. Então, o seu Nascimento. É a terceira pessoa, minha sogra. Minha esposa não está aqui hoje porque está tentando uma vaga de internação para ela. Ela estava em Amontada e não se sentiu bem e foi na emergência e quiseram internar ela lá. Mas como todo o tratamento dela é feito aqui, e ela já foi internada no hospital Walter Cantídio, acho que é esse nome. E a minha esposa tá vindo agora, o pessoal tá vindo lá de Amontada, vão passar lá em casa para levar o prontuário dela, a médica que atende ela é lá, para ver se consegue. Não é fácil. Então eu queria que os irmãos, agora nesse momento, intercedessem pela minha sogra, Mercedes, pelo seu Nascimento e pela irmã Cleo. Então você pode orar aí, eu vou levantar minha voz em oração, mas você pode orar aí também. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite que estamos aqui te louvando, te engrandecendo e te exaltando. Senhor, nós como igreja, fomos chamados, Senhor, a ser sensível às necessidades e às dificuldades daqueles que estão próximos de nós. Hoje, em especial, a irmã Cleo, o seu Nascimento, a minha sogra. Ó Deus, que a tua mão consoladora, que a tua mão poderosa, curadora, possa estar sobre a vida da irmã Cleo, trazendo a restauração da sua saúde, e que ela possa, o mais rápido possível, estar junto conosco, te louvando, te exaltando, sendo alimentada pela tua palavra, se fortalecendo, Pai. Eu te peço, nesse momento agora, tu venha suprir as suas necessidades, nesse momento da qual ela está. Assim também estendo, Senhor, a minha oração ao seu Nascimento, agora no momento que ele está ali internado, naquele hospital, que tu possa estar ali, Senhor, junto com os médicos, os enfermeiros, enfermeiras. Ó Deus, que ele possa ser auxiliado ali por todos esses profissionais, mas que a tua mão poderosa possa guardar a sua vida, restaurando a sua saúde e guardando e consolando o coração dos seus familiares, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia, que tu haja em favor do seu Nascimento. Assim também, Senhor, o mesmo desejo, vontade, eu te peço pela minha sogra. Não sei se já chegaram aqui em Fortaleza, mas, Senhor, te suplico que tu há de agir ali naquele hospital e que, quando ela chegar de fato, ela possa conseguir ali um leito e receber os cuidados da qual ela necessita nesse momento. Ser com a minha esposa, com a minha cunhada, com todos aqueles que estão envolvidos nesse momento, Senhor, dando tranquilidade, sossego, paz, confiança em Ti, Pai. Em nome de Jesus.
Eu te rogo e te peço, junto com a Igreja Bíblica Monte Sião, em nome de Jesus, eu te suplico, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos ler o texto, meus irmãos, e aí eu digo como é que eu vou caminhar aqui com ele, tá? Os 2 primeiros versos, nós já falamos sobre ele, então eu vou passar muito rápido, vou me deter mais no que vem em seguida, o verso 49 até o 62. Então vamos ler o texto, a partir do verso 47. Nosso quinto sermão aqui no capítulo 22, e provavelmente, domingo que vem, nós fecharemos o capítulo 22, do verso 63 até o 71. E daí estamos partindo já para o final do Evangelho de Lucas. Mais ou menos 2 anos aqui, meus irmãos, no Evangelho de Lucas. Que Deus, de fato, tenha feito você crescer na graça e no conhecimento, nas doutrinas que nós aqui aprendemos. Então vamos ler o texto. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha adiante dele, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes oficiais da guarda do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes a um assaltante com espada e cacetes? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui em mais um domingo, vivendo em um mundo cada vez mais distante de Ti, em um mundo que não mede esforços para Te ofender, para fazerem outros Te ofenderem. Ó Deus, o que precisamos, se tão somente é resistir e viver de forma que o Teu nome seja santificado. Como somos privilegiados, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a dedicarmos esse tempo agora, com exclusividade, à compreensão, ao aprofundamento da Tua palavra. Não deixe que os nossos ouvidos fiquem surdos para o que Tu quer nos ensinar nessa noite, para o confronto necessário, para que assim sejamos edificados, para que possamos assumir as nossas responsabilidades como filhos Teus. Abençoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede, de fato, de ser instrumento nas Tuas mãos, para viver conforme a Tua vontade. Abre a nossa mente, Senhor, para a necessidade de sempre batalhar pela fé que Tu tem nos dado, para resistir às tentações. Guarda-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Concede-nos o Teu perdão. Não nos deixa viver sobre a acusação, Senhor. Em nome de Jesus. Abre a nossa mente. Ajuda-me, Senhor, a falar no poder do Teu Espírito Santo. Que haja confronto nessa noite. Que haja restauração nessa noite. Que haja salvação, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou dividir o texto assim, tá?
verso 47, 48, como eu já havia falado nele, vou passar muito rápido, mas vou usar uma nomenclatura igual para todos aqui. Então, 47, 48, Judas se manifesta. Do verso 49 ao 51, os discípulos se manifestam. Do verso 52 ao 53, Jesus se manifesta. E do verso 54 ao 62, Pedro se manifesta. No caso aqui, Pedro se manifesta duas vezes. Se manifesta ali junto com os discípulos e, em particular, o Senhor gasta aqui alguns versículos para falar da manifestação de Pedro, que está muito ligada àquela profecia que o Senhor disse: Pedro, eu estou orando por ti, porque não só por ti, mas por todos, Satanás está te peneirando, vai te peneirar. Então ora, vigia. E Pedro desconsiderou completamente o que o Senhor Jesus disse, e bateu no peito e disse: Senhor, eu estou pronto a ir a qualquer lugar contigo, para a prisão e até morrer. E aqui nós vamos ver o desenrolar do Pedro tão corajoso, que vai se mostrar tão covarde. Então é por aí, meus irmãos, que nós vamos ser edificados nessa noite. Então vamos falar do Judas. O texto diz para a gente aqui, e o contexto imediato, é que Jesus tinha acabado de sair do Getsêmani, onde de fato foi a maior batalha dele. Onde nós vimos que ele suou, Lucas como médico deixou isso detalhado ali para nós, que ele suou gotas de sangue. Então a maior luta de Jesus, onde de fato ele morreu, foi ali no Getsêmani. De agora em diante, Jesus vai enfrentar tudo tranquilamente. Isso prova que quando ele disse: se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, ele não estava com medo da morte. Porque aqui vai começar, de fato, a se chancelar, né, o julgamento, né, e a condenação de Jesus. Ele vai morrer. Então, de agora em diante, Jesus não vai suar sangue, Jesus não vai ficar angustiado, Jesus não vai ficar temeroso. Quando a gente lê o episódio do Getsêmani em Mateus e Marcos, lá o texto diz que ele chega para os discípulos. Nosso texto aqui terminou dizendo, verso 46, terminou dizendo assim: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Mas quando nós lemos o mesmo episódio em Mateus e Marcos, diz assim: levanta, a turma já está vindo para fazer o que eles têm que fazer. Jesus tinha consciência do que ia acontecer com ele. E aí vem o nosso texto. Aparece a manifestação do Judas. E o texto diz para nós, né, Lucas ele faz questão de dar essa ênfase em dizer que havia uma multidão, era muita gente, entendeu? Que estava vindo para prender Jesus, uma multidão. Talvez houvesse algum curioso ali. Quando a gente lê Marcos, parece que Marcos era um desses. E é um episódio interessante, que Marcos, parece que quando ele vê, se você for ler lá o mesmo acontecimento aqui em Marcos capítulo 14, alguns comentaristas dizem que é Marcos. Aquele personagem que ele sai de casa enrolado em um lençol e ele vai ver o que está acontecendo, porque tudo o que nós vamos ler a partir de agora está acontecendo na madrugada, na noite. Né? Uma coisa assim, bem secretamente, bem sorrateiramente. E lá em Marcos vai aparecer esse indivíduo, de que ele sai de casa para ver o que nós vamos começar a entender aqui, e quando tudo acontece, ele foge e deixa cair a capa e sai correndo pelado, entendeu? É algo inusitado que aconteceu. Então parece que a ideia é de que essa multidão era composta de soldados, dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época, que estavam com sangue na boca, para ver Jesus sendo morto, para ver Jesus sendo preso para ser levado à morte. E tudo isso, e partindo dessa ideia que estão fazendo isso de madrugada, na surdina da noite, a ideia, meus irmãos, que passa aí, é de que eles querem fazer as coisas à maneira deles, ou seja,
totalmente fora da legalidade. Então, daqui para frente, vai ficar muito claro o quanto Jesus foi injustiçado. O quanto Jesus foi injustiçado. E normalmente, quando se escuta essa palavra injustiçado, a ideia é que está se ferindo o direito de alguém. Isso é fato. Mas só que a perspectiva divina, como lidar quando a injustiça bate na sua porta, é completamente diferente da perspectiva terrena. E Jesus aqui é o maior modelo. Então, o texto caminha para isso. Judas aparece, Lucas, para fazer a injustiça acontecer. E Lucas faz questão de dizer que ele é um dos 12. Um dos 12. Ou seja, quem vai trair o mestre, quem vai fazer injustiça com o mestre, é alguém que, de certa maneira, teve o privilégio, teve o valor, teve a consideração de Jesus. E às vezes a gente esquece isso, meus irmãos. Quem trai, normalmente é quem está próximo. Normalmente é o amigo. Onde é que nós colocamos o contexto para a palavra traição? Que a gente comumente, quando fala traição, a gente lembra. Qual é a instituição onde nós ouvimos mais essa palavra traição? Casamento, não é não? Casamento. Que rememora relacionamento. Então, quem vai fazer injustiça, já é ruim sofrer injustiça. Agora, você imagina sofrer injustiça de alguém que você valorizou, de alguém que você considerou. Vai vendo, Brasil. De quem você considerou? Judas. Está aqui. E quem foi Judas, meus irmãos? De forma rápida aqui. Foi um dos escolhidos. Jesus foi orar, subiu o monte para orar, e quando desceu com os 12 nomes na cabeça. E estava lá Judas. Na ceia, Jesus profetizou que um deles ia trair. Judas experimentou o poder do Espírito Santo sobre ele, quando na grande comissão ele estava no meio. Então Judas expulsou demônio, Judas certamente curou pessoas, fez prodígios e maravilhas. Olha a consideração que esse cara teve do Senhor Jesus. Participou da ceia. Viu muitos, não foi só um sermão, vários, Jesus pregando. Ser fiel, vários. Mesmo assim, ele chega. E Lucas diz que chegou-se a Jesus para o beijar. Nosso texto aparece a palavra beijar, tanto no verso 47, como no verso 48. E é interessante, meus irmãos, que a palavra beijar aí, sabe qual é? É aquela palavra que normalmente a gente diz assim, para amor. O meu amor por ti é filéu. Amor entre casais é hétero, né? É aquelas expressões de a palavra amor. Pois a palavra no original aqui para beijo é fíleo, amor. É amor. E aqui, abro aspas aqui, meus irmãos, para dizer para os irmãos que essa palavrinha no original para beijo, e no contexto que ela está aqui, fortalece o argumento para dizer que amor não é sentimento. Amor é atitude, é ação. Que pode ser uma ação verdadeira ou pode ser uma ação falsa. E no caso aqui foi uma ação falsa. Da parte de Judas, não da parte de Cristo. Aqui não é a primeira vez que Judas beija Jesus. Porque a ênfase aqui é que Judas beijou Jesus. Mas Jesus também beija Judas. Em outros locais, a expressão aparece ósculo santo, que era um costume desses que se relacionavam, tinha muita proximidade.
Eu lembro que eu falei para os irmãos, nossa cultura aqui, quando a gente anda muito com uma pessoa, é apertar a mão ou dar um abraço. Na época deles aqui, era o ósculo santo, era o beijo, era o amor. Então você pode parafrasear aqui dizendo assim: chegou-se a Jesus para o amar. Que a palavrinha lá é a mesma palavra para amor. E aí Jesus responde a ele dizendo: Judas, com amor, mas amor falso, você trai, não? Judas, com amor, traís o filho do homem, com amor. E aqui é interessante se aperceber que mesmo Deus sendo soberano, e nós temos luz nos textos, além desses aqui, que Judas foi escolhido, foi predestinado para exatamente cumprir tudo que a Escritura dizia. Mas quando Jesus faz essa pergunta aqui, meus irmãos, a ele, uma pergunta retórica, que o Senhor já sabe a resposta, para nós aqui que estamos lendo, nós temos que considerar a responsabilidade. É como não. O Senhor Jesus aqui está dando uma chance, mais uma chance, para Judas. Para quê, pastor? Para se arrepender. Não, mas pastor, ele não tinha como se arrepender. Tá certo, ele não tinha como se arrepender. Porque já tinha sido escolhido, outros textos dizem isso. Mas a Bíblia diz que o homem tem responsabilidade. Então parece que Lucas está deixando isso aqui, o Espírito Santo está deixando isso aqui, para que a gente não entre nessa ideia de que porque Deus é soberano, acreditar no fatalismo. E a gente começar a condenar pessoas por algumas atitudes parecidas com a do Judas. E dizer, não, aí não tem jeito mais não. Aí foi eleito para perdição. É como se o Senhor dissesse para a gente aqui, por pior que seja o traidor, por pior que seja aquele que faz injustiça, enquanto ele tiver vida, há chance para ele. Eu não posso entender outra coisa. Por que Jesus faz essa pergunta? Judas, com um beijo, traís o filho do homem? Se fosse parafrasear isso, Judas, tu vai me trair mesmo com um beijo? É isso mesmo que tu vai fazer, Judas? Depois de tudo que eu já te disse, eu não te excluí dos 12. Todo o meu poder que eu manifestei sobre você também. Quando eu contava as parábolas, Judas, e vocês não entendiam, eu chamava vocês em particular e dizia como o resultado dela. Então, tu tens certeza que é isso que tu vai fazer? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Agora, preste atenção. Jesus tinha acabado de vir do Getsêmani, suando sangue. Aí ele sabe que vai morrer. E esses dois versos aqui é para dizer, e o restante vai reforçar, principalmente o verso 53, que todas as coisas sempre tiveram sob o controle dele. Agora, por que Jesus suou sangue? Eu já expliquei. É para mostrar para mim e para você que para nós foi graça, sempre foi graça, e sempre será graça a salvação, mas teve um preço. O Filho de Deus, o próprio Deus se fez homem, teve que morrer. Teve um preço, teve um custo, que a gente não teve que pagar esse custo, mas ele pagou. E aí o texto segue, eu sou soberano, eu sei o que eu estou fazendo, eu não temo. E o texto vai. E aí os discípulos se manifestam, Judas se manifestou. É o fim dele. Ele vai trair Jesus, ele vai dar um beijo em Jesus. Só que antes de que isso aconteça, Lucas aqui, do verso 49 ao 51, diz como foi a atitude dos discípulos. E aí também Pedro. Verso 49, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? Então, quando Judas beijou Jesus, os outros discípulos certamente viram a movimentação, né, da turma que foi para prender Jesus. Quando eles viram aquela movimentação para pegar Jesus,
Então, eles lembraram do que Jesus tinha dito para eles num contexto anterior, antes do Getsêmani, de orar. Foi o que Jesus disse. Pois agora, verso 36, quem tiver bolsa, tome-a, como também um alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. E aí, verso 38 diz que eles disseram, está aqui 2 espadas. Aí, quando eles verem a movimentação, eles querem fazer o quê? Eles querem fazer justiça. Porque eles sabem que Jesus é inocente. Eles sabem quem é o traidor ali, quem é o maligno ali, o filho do diabo, o endemoniado, é Judas. Então eles querem fazer justiça. Eles querem vencer essa batalha da injustiça. Então, repito, quando eles veem a turma se organizando para colocar as mãos em Jesus, aí eles sacam das suas armas, não é? Diz, Senhor, é para pegar as armas? Faz essa pergunta, mas com certeza o desejo era de fato desembainhar. Feriremos a espada? Antes que Jesus responda, o verso 49 diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem é esse cara? Vamos lá. Abre aí, João. Aí marca, para tu nunca mais esquecer. João capítulo 18, verso 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, João diz para a gente que na manifestação dos discípulos, Pedro não podia ser outro, né? Não podia ser outro, né? É o mesmo Pedro que disse, eu vou contigo até... Eu vou preso, se for necessário, e morro contigo. Então, até aqui, Pedro está sendo fiel ao que ele disse. Né? Eu estou disposto. Certamente, Pedro deve ter dito assim, bando de cabas frouxo. Vai perguntar a Jesus se tem que pegar as espadas. Não está vendo aí a turma querendo pegar Jesus? Agora eu vou na frente. Aí ele vai todo se achando. Corta a orelha do cara. O que é que Jesus faz? Vai usar a mesma fala que ele usou no verso 38. Vai, basta. Que isso, rapaz? Você não entendeu, Pedro. Você não entendeu. Aí o que é que Jesus vai dizer? Mas Jesus disse, deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Olha aí. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte, o que Jesus está fazendo aí? 2 coisas. Jesus está sendo gracioso com Pedro e Jesus está sendo misericordioso com o soldado. Gracioso com Pedro. Quando ele cura o indivíduo que perdeu a orelha, usando de misericórdia para esse indivíduo, esse ato de curar esse indivíduo é misericórdia para Pedro. Porque se Jesus, então vamos pensar assim, bem logicamente, se Jesus não cura, e a ideia aqui de que foi uma coisa rápida, ele puxa a espada, corta, Jesus vai de imediato e cura o indivíduo. Alguns comentaristas chegam a dizer que provavelmente muitos dos outros soldados nem perceberam. Então onde é que entra a graça para Pedro? É no ato que Jesus cura esse indivíduo, Pedro é poupado de ser preso. Porque lembre-se, a minha perspectiva e de alguns comentaristas é que eles tinham que ter espada, sim, literalmente, não uma espada espiritual, uma espada física, real. Mas para quê? Para se defender se caso houvesse risco de perder a vida. Mas não é o caso aqui. Então, Pedro está sendo injusto. Injusto. Como a maioria daqueles que estão ali para prender Jesus. Então, Pedro pensa que a batalha de um cristão é uma batalha 100% física. Ela é muito mais espiritual. Por isso, quando Paulo vai falar sobre batalha, lá em Efésios, ele usa a fraseologia de algo espiritual, onde a gente tem que se agarrar com a verdade, com o conteúdo do ensinamento, coisa que ele não entendeu.
Então, se Judas se manifestou como traidor, os discípulos e Pedro aqui se manifestam com falta de entendimento, de discernimento, de sabedoria. E, meus irmãos, isso é muito recorrente nas nossas vidas. Muitas das batalhas que a gente enfrenta nesse mundo, a gente se dá mal porque a gente age sem entendimento. A gente quer atacar pessoas e não a comportamentos. E isso se mistura muito. A gente está vendo aí um monte de cancelamento. A gente não pode questionar certos comportamentos. As pessoas levam para o lado pessoal. É daí que vai vir a nossa perseguição. Essa batalha vamos ter que lutar. A gente não precisa cortar a orelha de ninguém, não. Agora a gente tem que se manter firme. Não é o caso aqui. Então, quando Jesus usa de misericórdia para com aquele soldado e cura ele, usa de graça para com Pedro. Entenda, é como se Jesus dissesse assim: eu vou curar ele bem rápido aqui, porque senão, Pedro, tu vai morrer, vai ser preso na hora que não é para morrer. Não é desse jeito que tu vai morrer. Não é desse jeito que tu vai ser preso. Porque atacou injustamente um soldado. Perceba, o soldado estava vindo para cumprir, né, uma demanda que foi dada a ele de um superior. E o Senhor se manifesta desse jeito. Aí lembra-se? Quando o Senhor diz para Judas: tu vai me trair beijando? É isso mesmo? Agora o Senhor vai se colocar como soberano. Então, os discípulos se manifestam assim, arrogantes, covardes, porque depois desse evento aqui, quando você lê nos outros evangelhos, todos correm, todos fogem. Mas todos fazem o que exatamente Jesus disse que ia acontecer. Porque o Senhor não disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Depois de tu se converter, tu vai lá, volta lá, pega os teus irmãos e consolida eles. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Então, está preparando uma lição maior para Pedro, que é o líder. Aí Jesus se volta para a multidão. Agora Jesus se manifesta, do verso 52 ao 53. Jesus vai se manifestar agora. Aí, olha aqui os versos aqui, a fraseologia, meus irmãos, sem querer forçar, como aqui está diante de nós um homem que está totalmente no controle da situação. Olha o que ele vai dizer aqui, Jesus. Disse Jesus a quem? Aos principais sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e anciãos que tinham ido contra ele. Jesus vai falar com esse pessoal. Jesus não vai fugir. Então eu fico tentando imaginar a cena. Jesus curou lá o cara, colocou a orelha no lugar, que é um milagre fantástico. E em outros locais o Senhor dá uma reprimenda a Pedro, né? Diz assim: Pedro, rapaz, se fosse para brigar assim, tu acha que eu ia contar com vocês? Eu falava com meu pai lá, mandava. Várias legiões. Uma legião de anjos são 6.000 anjos. 12 legiões. Era uma legião, 6.000 anjos para cada discípulo, ainda sobrava um para Jesus, né? Porque Judas traiu, só ficou 11. Então sobrava um exclusivo para Jesus. Aí Jesus olha para os caras, como se ele dissesse assim: eu não vou fugir, eu não vou correr. E vai, joga na cara deles a incoerência deles, de forma irônica. O Senhor joga na cara dele. Olhe como isso não parece vindo de uma pessoa que está totalmente no controle da situação. E que situação é essa? Meus irmãos, é madrugada. Madrugada da sexta, né, para o sábado. É madrugada. Ou da quinta para a sexta. Madrugada. Jesus vai ser pego. E ele vai dizer isso aqui, chama os caras e diz isso. Saíste como a um assaltante com espadas e cacetetes? Olha Jesus ironizando eles. Eu, por acaso, sou um bandido? Eu preciso disso tudo? Pensa aí, vocês aí, os religiosos. A palavra primeira é para eles. Porque Jesus é julgado no mínimo 6 vezes. Né? 3, né, pelo sacerdote, sumo sacerdote, e pelo sinédrio.
Aí depois Pilatos, Herodes, Pilatos, que é o Estado, né? A religião, a igreja, ela não tem o poder de condenação à morte, mas tem um poder para dizer quem é herege. E quando elas fazem isso com Jesus, elas o apresentam também como um herege que quer tomar o trono. Ele é um revolucionário, Jesus. E coloca-se assim ele diante do império, do governo. Aí, a representação do governo, Pilatos, Herodes, Pilatos. Aí o que Jesus vai dizer aqui, ó? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. É como se você estivesse dizendo assim, ó, seus hipócritas. Seus hipócritas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês são injustos. No fundo, vocês sabem que não tem nada para me acusar. Eu não sou isso que vocês aparentemente demonstram achar que eu sou. No fundo, você não sabe. Vocês sabem, porque se isso fosse verdade, vocês não estariam me prendendo aqui de madrugada, no meio da noite, na surdina da noite, na calada da noite. Me prenderiam em público. Porque os meus atos certamente seriam reconhecidos, meus atos maléficos da comunidade, mas vocês não fazem isso. Eu estive todos os dias convosco. Porém, aí aqui, sem dúvida, se até aqui você não percebeu, alguém que está no controle, que é soberano, que está ditando as coisas, então imagine, meus irmãos, por que esses caras não chegaram e o texto aqui não mostra para a gente, nenhum dos locais onde ele está registrado, os caras chegando, pegando Jesus depois do beijo e resolvendo tudo. Tem todo esse diálogo. Jesus sempre esteve no controle. Jesus está confrontando esses caras em meio a um desejo de morte para com ele. Nos outros textos vai dizer que, de primeira mão, quando eles chegaram, que Jesus falou, eles caíram. O poder de Deus foi tão grande que eles caíram. Aí aqui, ó, o finalzinho, demonstra o quanto ele é soberano. Ele diz, esta, porém, é a vossa hora. Aí não é hora de relógio. Hora, momento exato. Tinha que ser daquele jeito, naquela hora, naquele momento, dentro desse contexto. Daí, ó. Esta, porém, é a vossa hora. A hora de quem fazer isso? Ele vai dizer, do poder das trevas. Então, mesmo que tudo isso aqui tenha sido decretado na eternidade da eternidade para acontecer, foi Deus, na sua soberania, no seu poder eterno, que decretou que tudo isso aconteça, mas quando está acontecendo, ele diz que a responsabilidade é de quem? Do inferno, de Satanás. Daqui, ó. Essa é a hora do poder das trevas. Então, como é que Jesus lidou com a injustiça aqui? Jesus está sendo injustiçado. Ele chamou de fato a legião de anjos para acabar com todos eles? Não. Jesus clamou pelo seu direito? Não. Jesus abriu mão do seu direito. Por quê? Porque tinha um propósito maior. Que propósito maior era esse? Era morrer por mim e por você? Sim. Mas acima disso, para que a gente não se ache tão especial, acima disso, o propósito era cumprir a vontade do Pai. Ele tinha que morrer. O Pai tinha que ser glorificado na cruz. Ele tinha que morrer. Então aqui, meus irmãos, por mais que seja difícil para nós, se você está sendo injustiçado, se aquele que está injustiçando você é aquele que você considerou, é aquele que você valorizou, é aquele que você investiu, não brigue, não batalhe, não lute para fazer justiça. Cristo não fez isso.
Mas aí eu vou ficar sem justiça? Não. Todo esse pessoal aqui vão receber a sua pena pela sua injustiça. Jesus não buscou a sua justiça aqui nesse tempo, mas ele virá e fará justiça. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Por isso, meus irmãos, que servir a Cristo nunca foi e nunca será fácil. Porque servir a Cristo não é dizer, eu não quero isso, que você nem tem ainda. É você abrir mão de algo que você já tem. Jesus abriu mão de um direito que era dele. Pelo contrário, ele diz, pode agir. Pode agir da forma que vocês querem agir. E aqui para nós, eu vou usar as palavras, fazer uma pequena aplicação aqui, de Warren Wiersbe, que ele diz assim, é preciso decidir se passaremos a vida fingindo como Judas, lutando como Pedro, ou nos entregando à vontade perfeita de Deus como Jesus. O que escolheremos? O beijo, a espada ou o cálice? Quem você quer ser como cristão? Judas? Experimentar de todos os benefícios que Cristo possa dar para você? Você quer ser como esse Pedro aqui, imaturo, que se acha, que ele tem o poder de resolver as situações, de fazer justiça pelo seu braço, confiar em si mesmo? Ou você quer agir como Jesus? Tem um texto na Bíblia que diz assim, se sofreu, acho que é assim que diz, se sofreu a perca, sofre o dano. Acho que é mais ou menos isso. E acho que é Pedro que vai dizer. Não tem glória nenhuma. Para não ficar nas minhas palavras, eu de repente parafrasear errado, eu vou ler. Eu acho que é Pedro que vai dizer isso aqui. Eu vou ler para os irmãos aqui. É Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 19, ele diz assim, pois isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isto suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aí vai dizer, ele não cometeu pecado nem nada, foi injustiçado. E ele não brigou pelos seus direitos. E aí, meus irmãos, partindo para o final, aqui, para o final desse trecho, não o final do sermão, o que fica para nós é isso. Quem nós somos aí? Ou melhor dizendo, que prática nós estamos vivendo? A de Judas, a de Pedro ou a de Jesus? Aí o Senhor Jesus agora traz uma lição, voltando ao que ele falou, no diálogo que ele teve com Pedro. Ó, Satanás vai te peneirar. Ora, ora. Ele considerou. E o que o Senhor disse vai se cumprir agora. Por que que Pedro agiu do jeito que ele agiu? Puxou a espada e cortou a orelha. Vamos aqui. Agora do verso 54 ao 62, meus irmãos. Olha o que é que o texto vai nos dizer. Eu já respondo aqui. Por que que Pedro agiu assim? Não considerou as palavras de Jesus. E por não considerar, logicamente, ele não obedeceu, ou seja, ele não orou. Porque Jesus pediu para ele orar. Pediu para todos os discípulos orarem. Aí, por ele não orar, mostrou que ele não considerou
o que Jesus disse, ó, Satanás ele vai tentar você. Vai tentar uma particularidade que ele sabe que é a sua fraqueza. Todos nós temos as nossas fraquezas. Satanás sabe. Sabe por quê? Porque ele é onisciente? Não. Ele sabe porque a gente dá sinais. Ele tem os seus demônios. E ele sabe as nossas fraquezas. E é ali que ele vai trabalhar. Então, Jesus pega aqui o exemplo, e eu vou sempre usar essa nomenclatura, o argumento do maior para o menor. Ele pega Pedro. Ele é maior do que os outros no sentido que eu quero aqui ressaltar, de liderança. Pedro é o líder. Então, quem deseja liderança, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz, quem é muito dado, muito é requerido. O telhado de quem é líder é de vidro. Ele é, parece não, é assim. Ele brilha mais, ele reluz mais. E é interessante que, mesmo sabendo disso, tem gente que mata para querer estar em lugar de liderança. E parece não. É certo que Jesus pega o exemplo de Pedro, que é o líder, para mostrar para todos os demais que se você não vigiar, você, mesmo sendo salvo, você vai ser um instrumento de escândalo, de vergonha. Primeiro para você e depois para aqueles que estão olhando para você. Lembra-se? A ideia, pelo que nós conhecemos de Pedro, é que quando a turma chegou para pegar Jesus e os discípulos perguntaram, Senhor, esperando um comando, ele se acha. Não, Jesus não precisa dizer nada para mim, porque eu já sei de tudo. Eu vou logo aqui, porque eu sei exatamente o que ele quer. Pá, e puxa a espada e corta. Então, nada melhor do que Jesus pegar. Vou pegar Pedro aqui, vou trabalhar com ele. Ele não é isso tudo que ele pensa que ele é, não. Não tem gente que muda, né? Você já deve ter visto assim, gente que não tinha nenhuma posição, não tinha nada, e de repente ele melhorou na vida, ele já se acha. Ele acha que é melhor do que os outros, né? Nós temos essa tendência de sempre achar que os méritos que nós alcançamos é porque a gente é diferenciado. No mundo isso pode até funcionar, mas dentro do reino de Deus, não é assim que funciona. Paulo é muito claro em dizer, o que é que você tem que não tenha sido dado a você? É difícil entender isso, entendeu? Mas é muito mais difícil entender aqueles que têm, né? Isso. Então, você já deve ter ouvido falar de alguém, ou de repente você se comporta assim. Isso é características de alguém imaturo, que acha que sem ele na liderança a coisa não funciona, se ele não disser, a palavra final não for a dele, não vai rodar, entendeu? Aqui, ó, o que foi que aconteceu com Pedro. Lembre-se o que ele disse. Não, Senhor, estou disposto, eu vou contigo até a prisão, até morro. Pedro. Então vamos lá. A manifestação de Pedro aí. O sabidão, o entendido. Vamos lá. Então, prenderam Jesus e o levaram, né, ao sumo sacerdote, que é o Anás. Na verdade, ele não é mais ativo, ele está aposentado. Mas ele tem tanta consideração que a turma leva ele lá. Quando você lê os outros evangelhos, você percebe isso. Aí Pedro seguiu de longe. Depois vai para Caifás, certo? Que é o titular, realmente, o sumo sacerdote que está no ofício. Aí o que acontece? Quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Então os outros todos correram, e Pedro está naquele negócio ainda. A patada que Jesus deu nele, na hora que ele cortou a orelha, não foi suficiente para baixar o ego dele. A sobreestima que ele tinha sobre si, entendeu? Que beira a arrogância, a soberba. Não foi suficiente. Quer dizer, guarda essa espada, basta, não é assim, não é assim, não é assim. Aí parece que ainda ficou a sementezinha. Não, mas eu vou mostrar para ele. Que eu estou com ele e não abro. Estou com ele e não abro. Os outros todos correram, foram embora. Eu estou aqui, ó. Estou aqui.
escondido, mas eu estou aqui. Então lá vai. O tão corajoso, por onde é que ele começa a atrair? Ó? Quando acendeu o fogo, Pedro assentou no meio do pessoal, aí aparece quem? Olha aí quem aparece. Um soldado do exército, armado até os dentes. Um general, um comandante. Não, aparece uma criada. Não querendo desmerecer a criada. Mas, meus irmãos, qual é o poder do mal ou um poder opressor que uma mulher dessa pode causar para Pedro? Nenhum. Mas o que é que ela causa nele? Covardia. Começa aí, ó. Uma criada, vendo assentado ao fogo, fitou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. E, meus irmãos, olhe para o texto. Seria algum problema para Pedro dizer, não, eu estava com ele. Qual é o problema? Qual é o problema? Se fosse problema ele estar com Jesus, Jesus já estava preso por eles. Tinham prendido Pedro. Então qual seria o problema que ele dizer, não, eu estava com ele mesmo? Mas prova o quanto ele era frouxo de verdade. Entendeu? Que ele diz o quê? Mulher, não conheço. Precisava disso. Na frente de Jesus era o cara. Na frente de Jesus eu vou contigo até preso, até morto, se for o caso. Aí aparece uma criada. Está ali se aquecendo, esperando o negócio desenrolar lá. Se vão condenar ou se não vão condenar, Jesus já está preso. Aí ela olha assim o reflexo do fogo batendo na cara de um indivíduo e diz, ei pessoal, esse cara aí estava com ele. Tô não. Um pouco depois, vendo o outro, disse, pessoas comuns. Verso 58, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Não sou. Veio outro que não era um soldado, não era um comandante, não era ninguém. E repito, ele podia dizer, rapaz, sou eu mesmo. Qual é o problema? Qual é o problema? Aí passa uma hora, meus irmãos. Passada quase uma hora. Dava para Pedro ter pensado, rapaz, eu disse na frente de Jesus, dos outros meus colegas, dos meus liderados, que eu ia, se fosse o caso, preso com Jesus. Pronto, já não cumpriu a primeira parte. Jesus está preso e ele não está. Ele teve duas oportunidades de dizer, sou eu mesmo, eu quero estar preso com ele. Pode me levar para prender lá. Eu quero estar com ele, porque eu prometi para ele. Bora, me leve, me coloque lá onde ele está. Não, senhora. Não, não é isso não. Não, meu amigo, não, homem. Não, eu não. Aí passa uma hora, lá vai. Outro afirmava, também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Aí quando você lê nos outros evangelhos, lá está dizendo assim, ele é um deles, anda igualzinho e fala igualzinho. É ele sim, é ele sim. Aí eu imagino a cena, o pessoal tudo se levantando lá da frente do fogo, a mulher, a primeira, disse, eu não disse. Aí o outro, eu não disse. Aí o terceiro, é isso mesmo, ele anda, tem uns trejeitos todinhos de Jesus. Fala igualzinho os outros que não estão aqui. João estava por perto, João. Quando você lê João, João também estava por perto. Eram os dois que estavam mais, os outros todos correram. E aí ele diz o quê? Ele diz agora o quê? Não sei o que dizes. Não sei o que dizes. Em outros locais vai dizer que ele começou a praguejar. Praguejar. Amaldiçoar. Aí não dá para ser preciso. Quando ele começa a praguejar e amaldiçoar, se ele está praguejando ele mesmo, amaldiçoando ele mesmo, rapaz, não tem nem direito de vir aqui ficar acusando a gente de conhecer pessoa fulano e eu não conheço. Ou, né, eu particularmente eu acho que seja mais isso mesmo. Ele dizia assim, eu não conheço esse cara não sei nem quem é esse cara. Eu não ando com gente assim não, rapaz. E ter dito um monte de coisa de ruim com Jesus.
falar do mal de Jesus para dizer que não era o que as pessoas estavam pensando. Eu sou mais propício a acreditar nisso, que ele dizia essas coisas, para cinzentar desse reconhecimento, desse relacionamento. Aqui é um ponto interessante, meus irmãos. Isso tem muita relação conosco aqui. Você quer ver? Vou dizer para você. Ó. O que Pedro está fazendo aqui, em público, é o que normalmente muitos cristãos fazem e vivem. O que Pedro fez em particular, ou seja, na presença de Jesus, os discípulos, os crentes, é o que muitos crentes fazem também. Conseguiu pegar a ideia? Não? Pois agora eu vou dizer para você. Então, perceba essa analogia. Os discípulos, Pedro e Jesus, é a representação da igreja. Quando eles se reuniam, era a igreja reunida. Para louvar as obras, sobrenaturais que o Senhor fazia, para ouvir as pregações de Jesus, era o culto. Então, no culto, Pedro, que representa muitos crentes hoje, é uma bênção. No culto, ele louva, ele adora e diz que está disposto a tudo. No culto, ele se mostra 100% crente, 100% santo, 100% fechado com o reino de Deus. Mas daí, quando ele não está no grupo dos crentes, quando ele está no mundo, no trabalho, na escola, na faculdade, aí ele perde toda a coragem, toda a devoção, toda a sujeição que ele demonstra e diz ter quando ele está na igreja. Está aqui. Cadê o Pedro, que dizia na frente dos seus colegas e na frente de Jesus, Jesus, por ti eu estou disposto até a ser preso e até morrer por ti. Esse Pedro foi o mesmo Pedro que Jesus está lá pregando, depois de multiplicar pão, de fazer prodígios e maravilhas, e começa um discurso lá de João capítulo 6, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não ressuscitará, e está um discurso duro, e aí a turma começa a se levantar e ir embora, aí fica no culto quem? Uma pequena multidão, e nessa pequena multidão está lá Pedro e os discípulos. E aí Pedro vai tentar corrigir Jesus. Jesus, teu discurso está muito pesado, o povo está indo embora. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, quer ir também? Aí Pedro, diante de Jesus, diz o quê? Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Outra hora, Jesus diz assim, ei, o que é que esse povo todo aí? Que eu curo, que eu expulso o demônio, que eu encho a barriga aí dando peixe e pão. O que é que esse pessoal diz que eu sou? Não, o pessoal diz que sou João Batista, Elias, Jeremias. E vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro dá um salto na frente e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então na frente de Jesus, ou seja, no culto, Pedro era o cara. Mas na hora que ele está no meio da multidão ímpia, sedenta de sangue na boca, uns para participar da morte de Jesus, outros para ver Jesus sendo morto. Ele diz essa, não, sou eu não conheço eu não, sai para lá, eu nunca vi esse homem. Muitas vezes é assim que nós estamos agindo. Você consegue enganar o irmão que está do seu lado aí, direito, esquerdo, para frente, para trás, você consegue enganar o pastor, mas você não consegue enganar Cristo. Das duas, uma. Ou você é um Pedro convertido que precisa amadurecer e entender quem é você, ou você precisa de fato ser salvo. Aqui no caso, da mesma forma que foi profetizado que iria ser traído, que Jesus ia ser negado por Pedro, Jesus como soberano. E onde é que está a soberania de Jesus aqui, nesse negócio aqui? Vamos lá. Vamos continuar o texto que a gente vai ver a soberania do Senhor aqui. Assim como a gente viu no verso 53. Nós vamos ver aqui também.
Pedro respondeu, a última negação dele aí, para a gente entrar no nosso contexto, aí sim, partir para o final. Pedro respondeu, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então tá aí, soberania de Deus. Normalmente o galo canta no amanhecer do dia. Alguns comentaristas vão dizer que o galo cantou exatamente na hora que Deus disse que era para ele cantar. Quem mora no interior sabe exatamente, normalmente, qual é a hora que o galo canta. Às vezes tem uns que cantam antes, aí é uma loucura, né? Porque hoje o mundo está doido mesmo, né? Mas o padrão tem um horário certinho do galo cantar. Não foi esse horário certinho, ele cantou antes. E ele cantou exatamente quando se cumpriu o que o Senhor disse. Só que esse galo cantando, ele mostra a soberania de Deus em dois aspectos. O galo cantando mostra o pecado de Pedro. Qual é o pecado de Pedro? Arrogância, soberba, altivez. É isso aí. E esse pecado de arrogância, soberba e altivez o tornou covarde. O levou a desconsiderar Cristo. O levou a praguejar a Cristo. Pedro, o crente, que Pedro é crente. Pedro é salvo. Mas o galo, quando canta, denuncia o pecado de Pedro. Esse pecado que eu acabei de citar, que pode ser o seu. Mas o galo também, meus irmãos, traz a perspectiva de graça, de favor, não só de pecado. Por quê? Volta lá, o mesmo capítulo, a partir do verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão até a morte. Aí Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Mas ele disse antes, eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece o teu irmão, os teus irmãos. Então, o cantar do galo deve ter feito ele lembrar disso aqui. Por quê? Porque o texto lá volta, o texto vai dizer, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra. A gente pensa que Pedro lembrou só da parte que o Senhor disse assim, antes que o galo cante, tu vai me negar. Certamente ele deve ter lembrado também o que ele disse antes. Quando tu se converter, quando tu voltar, depois que tu se arrepender desse teu pecado aí de arrogância, de soberba, de altivez, que levou você a me desconsiderar, ou seja, não ouviu o que eu disse, por isso não orou, e por não orar, por não vigiar a oração, acabou me negando. Quando você reconhecer isso, e quando é que ele ia reconhecer isso? Quando o galo cantasse. Ele ia reconhecer o pecado dele, ele ia reconhecer a compaixão do Senhor, porque o Senhor disse, eu estou intercedendo para que a sua fé se fortaleça. Por isso que ele chora amargamente. Esse choro amargamente é pelo pecado e automaticamente por ele reconhecer o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor é gracioso. Por isso esse choro amargo, diferente do choro de Judas. Qual é a diferença que Judas também chorou? Qual é a diferença de Judas para ele aqui? É que Judas, quando chora, o choro dele demonstra ser remorso, porque ele não vai a Cristo. Ele vai para tentar eliminar a sua culpa. Ele vai atrás das pessoas onde ele tramou contra Jesus. E quando ele chega lá, as pessoas dizem, não tem nada a ver com isso, pega as moedas e joga. O que é que ele faz? Ele vai até Jesus, ele se arrepende, não, ele vai se matar. O remorso leva você a sentir vergonha
E não arrependimento de fato. Porque o arrependimento faz você olhar para o seu pecado e automaticamente ver o perdão de Deus sobre a sua vida e ser grato. E faz você obedecer. Porque o que ele vai fazer depois disso aqui é ir atrás dos discípulos e fazer exatamente o que o Senhor disse. Vai fortalecer os discípulos. Então, nada mais sábio de Deus tratar primeiro Pedro para que os outros não caiam no erro de Pedro. Qual foi o erro de Pedro? Achar que ser crente de verdade é só quando está na frente do Senhor Jesus. É só quando está no culto, quando está na igreja. Ser crente de verdade é amar a Deus em qualquer situação, em qualquer contexto. E se preparem, meus irmãos. Todos vocês vão ser provados nisso. O cerco está se fechando. Amanhã, alguém pode dizer, não, é crente. É contra o aborto. É crente. É homofóbico. Olha, é contra, não tem amor. É preconceituoso. Aí você vai dizer, tem peso? Não. Lembre-se. Você disse para Jesus, serei fiel, Senhor, até a morte. Se não disse, diga agora. Porque é isso que o Senhor requer de nós, ser fiel até a morte. Então o galo canta todo dia, se você quiser para você. Se você der ouvido. Todas as vezes que você abre um texto para meter na sua casa, o galo está cantando para mostrar seu pecado e, ao mesmo tempo, para mostrar o quanto Deus é gracioso para lhe perdoar. Mas, pastor, eu quase não leio a Bíblia em casa. Ah, então a igreja tem importância demais na sua vida. Todas as vezes que você vem à igreja, na EBD, no culto de quarta-feira, seja qual for, o galo está cantando para você. Está mostrando o seu pecado. E, ao mesmo tempo, está dizendo, eu estou aqui. Se você se arrepender, eu tenho promessa para você. Se você quer crescer sadiamente, eu tenho promessa para você. Se arrependa. É isso, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender isso. Então, para encerrar, de forma resumida aqui, 3 lições que a gente não pode esquecer aqui. A primeira, que o verdadeiro teste da vida cristã é o nosso testemunho no mundo, meus irmãos. E não apenas na igreja. Nas promessas que fazemos a Deus aqui. A segunda lição que a gente deve aprender aqui é que Jesus conhece as nossas fraquezas. Assim como ele conhecia a de Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Então, meus irmãos, que maravilha a gente saber de um Deus que conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que, vez por outra, a gente vai negá-lo. Mas por esse saber disso, ele colocou-se à disposição de perdoar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Em terceiro, o verdadeiro arrependimento significa deixar de fazer aquilo que a gente sabe que aborrece a Deus e fazer aquilo que a gente sabe que o Senhor nos manda fazer. A Bíblia tem muitas passagens obscuras, de difícil entendimento. E tem muitos ensinamentos também que a nossa compreensão não alcança. E um deles é como relacionar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Mas se nós olharmos na Bíblia como um todo, a Bíblia é muito clara, simples, não no sentido de não ter valor, mas simples de fácil entendimento de como deve ser a nossa vida. Deve ser uma vida não dada à avareza, uma vida de sensibilidade, uma vida de santidade, uma vida de mutualidade, que nós temos aprendido aqui, uma vida de considerar uns aos outros, de amar uns aos outros. Isso é muito fácil, mas acima de tudo, uma vida de santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos, a de fato ouvir o galo e se arrepender dos nossos pecados e chorar amargamente por aquilo que ofende a Deus
e chorar alegremente por tamanha graça que está sempre disponível para aquele que se arrepende. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz, meditando em tudo aquilo que nós falamos nessa noite. E mais uma vez, Senhor, você, com a irmã Cleo, com o seu nascimento e com a minha sogra, Pai. Em nome de Jesus, leva os teus filhos em paz. Confronta o Senhor com essas verdades. Que o teu Espírito Santo os incomode toda essa semana acerca do que tudo que foi falado aqui nessa noite. E ajuda-nos a estar aqui na quarta-feira, no sábado que vem, aprendendo acerca da tua palavra. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.